A primeira multiplicação de pães, Marcos capítulo 6, nós vamos lendo, comentando e lendo, relendo, indo e voltando, até chegarmos onde eu creio que vai dar para a gente chegar. Versículo 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Até aqui, por enquanto. Aqui, tipo assim, como a gente está fazendo uma apresentação expositiva da palavra, então a gente vai indo versículo por versículo e tem algumas coisas que mudam de assunto. A gente fala de um assunto, depois fala de outro assunto um pouco diferente, ou às vezes muito diferente, mas eu não tenho dúvida de que, apesar dessa palavra não ser uma pregação temática e um versículo não tenha uma relação direta, seja causa e consequência necessariamente do seguinte, não significa que isso vai ser ruim, mas eu vejo que isso é muito bom no acumulado. E ao longo das terças-feiras, onde nós estamos aqui ensinando a palavra, eu tenho tido muita convicção a respeito do crescimento de cada um pelo conhecimento da palavra, aplicação da palavra em nossas próprias vidas. Contextualizando aqui um pouquinho, nós vamos ver ali o sinótico ali em Lucas 9, 10 a 17, Mateus também, em João 6, mas nós vemos os discípulos, os 12 haviam sido enviados para pregar o evangelho e também realizando milagres, expulsando demônios, e eles ficaram muito felizes quando isso efetivamente aconteceu. Senhor, até os demônios nos obedecem e tudo mais. Então eles foram enviados e então eles voltaram e ficaram mais uma temporada com Jesus. E eu acho interessante, esse estágio dos discípulos, sabe? Jesus haveria de enviá-los definitivo, mas até então aqui foi que meio que um estágio probatório, né? Não era na vera mesmo, era assim, tudo bem, vocês vão lá, vão pregar, vocês vão ensinar, vão ministrar também as pessoas, cura, libertação. E por outros textos a gente vê que eles ficaram muito felizes, né? Talvez, ao realizar essa primeira dezena de milagres, essa primeira quantidade de milagres e pregação e tudo mais, e um sucesso dessa primeira caravana, dessa primeira empreitada dos apóstolos, eles pudessem até pensar que já estariam prontos para a obra definitiva. Então isso engana a gente um pouco. Às vezes nós até somos bem-sucedidos em uns primeiros desafios, seja na vida como um todo, seja na fé cristã também. E nós não podemos nos enganar. E é importante que você compreenda as suas qualidades, que você compreenda as suas aptidões, até onde você pode ir, bem como compreenda as suas limitações também. E eu busco direção de Deus para que Ele me mostre isso, porque eu não quero ir aquém, nem quero ir além. Ao mesmo tempo que eu não devo me pensar, eu sou a mosca que pousou no cocô do carroceiro, essa autoestima lá embaixo, sentindo um nada. Isso não é necessariamente bom, não significa necessariamente sinônimo de humildade, não. E por outro lado, você pensar que é a bala que matou John Lennon e que você é a figura mais importante do evangelho no século 21, e isso também é muitíssimo perigoso também. Mas Jesus vai lá, envia os discípulos, depois volta e eles haveriam de ser lapidados. Interessante que os versículos tinham ido e falaram com Jesus a respeito do que tinham feito e do que tinham ensinado. Então esse primeiro ministério dos discípulos, esse primeiro trabalho dos discípulos, esse primeiro envio, essa viagem, esse trabalho missionário dos discípulos, envolvia sim o ensino da palavra. Irmãos, e não tem como desvencilhar a nossa fé do ensino da palavra. E eu vou morrer, vou passar os meus anos ensinando a palavra. E as minhas últimas palavras antes de morrer, eu quero que sejam: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Eu quero que essa seja. Eu acho que eu vou, se não for uma morte assim, se der tempo de falar, né, eu quero que essas sejam as minhas palavras. Se um dia eu morrer, na lápide do meu túmulo, eu quero que vocês escrevam:
Game over. Brincadeira, queridos. Não. Vocês coloquem, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. E tá, nós temos uma ênfase no ensino. Prosseguindo, porque senão só a respeito disso, da importância da palavra. Mas eu ainda vou falar uma coisa. Existem muitas pessoas que até conhecem a palavra, mas de uma forma superficial, e outros de uma forma falsa. É importante que nós conheçamos a palavra de uma forma ampla e busquemos ao máximo, darmos o melhor de nós, para conhecermos a palavra com profundidade também, queridos. A profundidade no conhecimento da palavra traz uma consistência muito importante para a sua fé. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de Jesus e os discípulos não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E aqui é interessante esse versículo, o versículo 31 também, mostra a demanda de pessoas ali na cola de Jesus. E com certeza os milagres que Jesus realizava, despertava muito a curiosidade das pessoas, despertava muito assim, um anseio por parte dos doentes de também serem curados. Até nos dias de hoje, né, quando as pessoas veem um indício mais consistente de alguém que tem um talento de cura e tudo mais, aflui grande multidão de pessoas, né? Você vê, por exemplo, o João de Deus, né, que era um espírita aqui, que inclusive foi preso e tudo mais, mas a Oprah Winfrey veio cá conversar com ele. Tinha o tal de Dr. Fritz também, né, que tinha muita gente que procurava, e dentro dos ministérios aqui das igrejas evangélicas também, tem pessoas que conseguiram essa fama de serem pessoas que curam muito e tal, afluem muita gente, de maneira que Jesus não encontrava tempo para comer. E ele falou para os discípulos: olha, vamos para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: se você não descansa, você quebra. Se você não descansa, você entra em piripaque. E tem dois tipos de pessoas, tem vários tipos de pessoas, mas tem um tipo de pessoa que não descansa nunca, tipo a minha mãe. Vocês conhecem a minha mãe, né? A minha mãe, ela dormindo, ela faz crochê, dormindo, ela borda. Então, assim, minha mãe... Existem outras pessoas que são o contrário, são descansados. Acorda 1h, toma café, descansa um pouco, depois almoça às 3h. Aí tira o cochilo da tarde, depois fica no celular até 23h, quando janta, e vai dormir assistindo, depois de 3h, depois de assistir Netflix e brincar mais no celular. Então, existem os descansados, aqueles que só ficam descansando o tempo todo. Existem pessoas que trabalham muito, e isso pode ser um problema. O pastor Jair, a última coisa que eu quero é acalentar preguiçosos e querer que você seja um preguiçoso, querer que você não trabalhe. Nós devemos trabalhar, o trabalho é imperioso, é um mandamento inclusive. Você vai comer do suor do seu rosto. Então não é certo você comer do suor do rosto dos outros. Se você não está trabalhando e você está comendo, é porque você está comendo do suor de alguém. Michael, você trabalha? Você come? Então você está comendo do suor do rosto de quem? Do teu pai. Isso é fato, não existe almoço grátis. Se você está almoçando, alguém está pagando por esse almoço, alguém está suando a camisa. Só que existem pessoas que trabalham tanto, que não encontram tempo para a família, não encontram tempo para cuidar da saúde, não encontram tempo para... Inclusive, eu vou falar uma frase que pode parecer contraditória, mas tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. E existem pessoas que falam: não, o segredo de ficar rico do sucesso é o trabalho. Mas se você for colocar na pontinha do papel, do lápis, as pessoas que mais trabalham são as que ganham menos. As que trabalham mais pesado são as que ganham menos. E às vezes você vai ver numa obra um engenheiro que não levanta um tijolo, é o que ganha mais. Então, o trabalho no pesado, você está ocupado, gastando tempo do seu relógio, fazendo, não significa necessariamente sucesso naquilo que você está fazendo, não. É importante nós trabalharmos com inteligência e pedirmos inteligência a Deus para gerirmos bem o nosso tempo.
Quem trabalha o tempo todo não é livre, é escravo. Deus nunca quis que o povo dele fosse escravo, tanto que colocou um dia para o povo descansar. Mais do que um dia formalmente de 24 horas para você estar totalmente ali dedicado, é um princípio, são princípios que o próprio Deus descansou de uma certa, ali da sua criação e tudo mais. Eu vejo teólogos falando de um dia de contemplação, onde ele desfruta da sua criação, e tem pessoas que trabalham e nunca desfrutaram do seu próprio dinheiro, nunca desfrutaram da cama, de corretamente, da televisão, daquilo que possuem. E agora existem os outros preguiçosos. É importante a gente buscar o equilíbrio. E esse versículo aqui, eu trago ele aqui porque o próprio Jesus destaca os discípulos ali para um lugar que não tivesse ninguém, para eles poderem descansar, porque ele sabia que se tivesse gente ali ia estar no pé deles. E existem pessoas, queridos, eu vou falar para vocês, que não aceitam o seu descanso. Existem pessoas que não aceitam ver você parado. E existem pessoas que não aceitam ver o pastor descansar também não. Não querem que o pastor descanse. Como não querem que você descanse também? Agora, uma coisa que eu tenho aprendido é não permitir que os outros determinem a minha agenda. Não pautem a minha vida, não determinem como eu vou viver ou não. E Jesus disse para os discípulos, não, nós vamos lá descansar um pouquinho. Eu vi uma frase de um empresário que ele disse o seguinte, olha, o que trabalha dobrado só dura metade. Então, eu me lembro de um pastor, colega do pastor Renato, que ele teve um AVC, colega do pastor Renato, 40 e poucos anos, 42 anos, e o médico falou, se você não cuidar da sua saúde, você vai ter outro AVC. E aí, ele começou a trabalhar de novo, como antes, do mesmo jeito. Deu um ano, ele teve outro AVC e morreu. E hoje ele está descansando. Se você quer descansar em Deus mais rapidamente, então você pode tomar muito refrigerante, comer muita carne gorda e não fazer atividade física. E você vai descansar mais rápido. Mas o ruim é se tiver um AVC e ficar prostrado numa cama paralítico, né? Aí é mais complicado. Então, o comando hoje é, devemos trabalhar, mas também devemos descansar. Também devemos desfrutar das pessoas importantes que temos ao nosso redor e das coisas que Deus te deu também para que você desfrute. Prossigo no versículo 32. E o tempo está passando, já está acabando e eu não consegui sair de 2 versículos. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Não deu para descansar. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, aí tem uma coisa que eu acho interessante. Jesus foi para um lugar para descansar. Quando desce do barco tem uma multidão. Jesus olha para a multidão e fala, o que esse povo está fazendo aqui, esse bando de miserável? Está vendo que eu estou querendo descansar um pouco e já está todo mundo na minha cola? Eu vi uma pastora esses dias, não foi da ainda não, tá, queridos? A gente chegou no lugar e tinha a pastora lá, a gente conversando, e a pastora, não aguenta esses crentes na minha cola, todo tempo, querendo vir na minha casa, querendo tomar banho na minha piscina, não sei o que, e tal, e reclamando. Aí eu fui ver quanto tempo ela tinha, que era pastora, né? 1 ano. Falei, já? 1 ano que você é pastora, você já está com esse enfado todo? Qual foi a reação de Jesus diante dessa demanda ali daquelas pessoas? Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, Jesus não era gente. Ele era metade gente e metade Deus. Ele era gente, na verdade ele era gente plenamente, a minha teologia se escapulindo, ele era plenamente homem, não era metade, plenamente homem e plenamente Deus também. Mas você vê um Jesus, onde é que eu quero chegar? Que diante daquele, mesmo ele estando cansado, ele não tinha ódio em relação daquelas pessoas, nem via naquelas pessoas inimigas. Jesus amava e tinha compaixão daquelas pessoas.
Olha o sentimento que balizava o coração de Jesus. Esse é o sentimento que deve balizar o coração do pastor. Esse é o sentimento que deve balizar o coração do fiel, daquele que nasceu de novo. Então você vê Jesus com compaixão. Irmãos, existem pessoas que têm um coração cheio de compaixão. Uns têm, outros não têm. O servo de Deus, ele se sensibiliza, ele é tocado quando diante do sofrimento das pessoas, diante dessa demanda da pregação do Evangelho. Me ligaram alguns dias atrás, Jair, estão querendo um culto lá em Águas Lindas e queriam que você fosse lá e tal. Irmãos, a gente faz muito culto, sempre, muito culto. Mas eu fui lá, com muita alegria, levei meu violão, imprimi os hinos que eu gosto, numa folhinha para distribuir para o pessoal e tal. E quando eu cheguei lá, tinha umas 40, 50 pessoas na casa. Gente de todo jeito. Tinha desempregado, tinha empresário, tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha preto, tinha branco, tinha mulher, tinha homem, tinha menino, tinha gordo, tinha magro. E o pessoal foi agradecer no final por eu ter compartilhado a palavra naquele momento. E eu falei como eu ficava feliz como pastor de compartilhar a palavra. E como eu me sentia realizado em estar fazendo aquilo. E as pessoas chegaram depois, pastor, faz um culto na minha casa. Como é que a gente faz para fazer um culto na minha casa? E diante daquela demanda, Jesus, ele fica triste. Então eu vejo Jesus triste. Agora por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus vê tão grande demanda e quantas pessoas eram necessárias para acalentar aqueles corações, para acalmar aqueles corações, para ministrar aqueles corações. E fala aos irmãos que faltam pastores em nossos dias. Pastor, mas com tanta igreja, com tantos... Irmão, não tenham dúvida que há uma abundância de picaretas e de salafrários e de tosqueadores e de espertalhões que utilizam a fé para se aproveitar das pessoas. Mas pastor de verdade, com o coração cheio de compaixão, onde está muito mais preocupado em dar do que em receber, falta. E o que Jesus faz com aquela multidão? Final do versículo 34, começou a ensinar-lhes muitas coisas. E eu enfatizo mais uma vez a importância do ensino bíblico. Irmãos, qual é o grau de importância que você tem dado para o aprendizado da palavra? Qual é o grau de importância que você tem dado para aprender a Bíblia? Para aprender a Bíblia com profundidade, para conhecer mais das coisas do Senhor. Jesus deseja que você deseje conhecer mais o Senhor e a palavra dele. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Mestre, esse lugar aqui é deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Não ia pegar bem, tanta gente ali passando fome perto de Jesus. Quem é o responsável por essa multidão aqui passando fome? Os discípulos, eles, tem um politicamente correto ali, que balizou ali as atitudes ali dos discípulos e tal. Era a visão natural, uma visão de quem lida com gente mesmo no atacado, a visão dos discípulos, uma visão natural. Mas Jesus tinha uma visão espiritual, uma visão do sobrenatural. E existe a visão do natural e a visão espiritual. Precisamos de visão espiritual para entendermos o que é uma seta maligna e o que não é. O que é uma dor, o que é um sofrimento e o que é uma estratégia divina para que o nome do Senhor seja glorificado. O que é uma bênção e o que é uma maldição, porque quando as pessoas não têm a direção de Deus, não têm visão espiritual, confundem a maldição com bênção e confundem a bênção com maldição. Não conseguem identificar corretamente o que é um
e o que é outro. Ai, pastor, ele é lindo, pastor, ele tem 2 metros de altura, olhos azuis, cabelo liso, nossos meninos vão ser lindos, pastor. E ele tem um funcionário público. E a irmã, ele professa o mesmo Jesus que você? Não, pastor, ele não professa, mas ele diz que vai me acompanhar para a igreja. Sei, vai nessa, irmão, para ver o que vai acontecer. E às vezes a gente fica querendo forçar a barra quando algo interessa para a gente. Isso em muitas ocasiões de nossas vidas, nos negócios. Meu Deus, me dá clareza, Senhor, para que eu tenha a correta compreensão. Senhor, me ajuda a olhar com os teus olhos. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: tudo bem, por que vocês não dão algo para eles comerem? Dá vocês de comer. E os discípulos, eles entenderam isso como uma brincadeira de Jesus, uma ironia de Jesus. Eles não pensavam que Jesus estava falando sério. Que Jesus queria que realmente eles dessem comer para aquele tanto de gente. Aí eles perguntam: devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm aí? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Nada para tanta gente. Irmãos, os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam o que ia acontecer. Talvez pensasse que Jesus estava atrás desse pão e desse peixe só para eles mesmos, para os discípulos. Talvez para os discípulos, 5 pães, se fosse 5 pão grande, 2 peixes, dependendo, dava para os 13 ali comerem, né? Mas ali a bênção de Deus, o que Deus tinha ali, não era só para os discípulos. Repita assim comigo: a bênção de Deus não é apenas para os discípulos. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Eu vou até antecipar o final dessa história aqui e vou dizer para os irmãos: nessa ocasião Jesus multiplica os pães. Irmãos, esse texto tinha que estar na Bíblia. Tinha que estar na Bíblia. E eu, desde a minha juventude, eu gostava de estudar ciência, astronomia, física, química, biologia. Desde pequeno eu leio os filósofos. Desde pequeno eu leio o livro de pessoas que eram homens ateus, mulheres ateias, homens atoas, homens trabalhadores de todo tipo. E quando alguém, às vezes um crente, chega para falar de uma ocasião onde Jesus multiplica pães, algumas pessoas ficam um pouquinho de vergonhazinha de falar desse texto, como porque foge muito da realidade nossa, do nosso cotidiano, né? Mas Jesus coloca um milagre escancarado aqui. Um milagre grandão mesmo, para não dar para negar, tudo ou nada. Depois ele ainda anda sobre as águas ainda, que é para deixar bem claro, mesmo uma coisa exageradamente grande. E eu vou falar para os irmãos: ou Deus existe e faz toda a diferença isso, ou Deus não existe e não faz diferença nenhuma. Ou Deus não existe, então ele é irrelevante, totalmente irrelevante. Ou Deus existe, então, e ele é de absoluta relevância e de absoluto volume em nossas vidas. Então, se Deus existe, ele é grande, esse daqui é fichinha. E eu estou aqui com vocês, não é porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Minha vida tem infinitas opções, N opções. Eu podia estar em N lugares do mundo hoje. Mas eu estou aqui falando para vocês porque eu creio que Deus existe e que Ele espera que eu faça isso essa noite. Esteja aqui com vocês, falando isso para vocês essa noite. Então Deus existe, Ele tem poder de fazer milagre grande, pequeno e médio. Mas você sabia que muitas vezes a nossa oração a gente só pede uma coisa que é mais ou menos dentro do nosso salário? A gente só pede milagres que é mais ou menos possível de acontecerem. A gente não se atreve muito a pedir uma coisa muito grande, muito fora da nossa realidade, limitando Deus, né? Quem diz assim, Deus não pode fazer algo muito grande. Irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode mudar a tua vida completamente. Qualquer área de sua vida. Deus pode transformar
completamente. E aqui nós vemos um milagre maravilhoso do Senhor, onde Ele alimenta multidões. Interessante outro detalhe, na verdade tem vários detalhes aqui, que Jesus manda o povo sentar em grupo, e eles sentaram em grupos de 100 e de 50, e eu aproveito esse versículo 39 e 40 para falar do quesito organização. E quando eu falo de organização, eu me lembro de um homem chamado Peter Drucker, que é o pai da administração. E ele diz assim, que organização, como é que diz Felipe? Não é sinônimo de sucesso, mas desorganização é sinônimo de fracasso, é certeza de fracasso. E Jesus não sai jogando os pães de aleluia, jogando para cima. Não sei se vocês já acompanharam a distribuição de comida para muita gente. Costuma dar alvoroço, principalmente se o pessoal estiver com muita fome. A não ser que seja no Japão. No Japão eles são comportados. Mas aqui no Brasil, agora Jesus coloca todo mundo para sentar em grupos de 50, todo mundo sentadinho. Começou a distribuição, deu tudo certo. Irmãos, o que você for fazer na obra de Deus, faça com organização. Não faça de última hora, não. Não faça de qualquer jeito, não. Não dê o seu pior para Jesus, não. Na verdade, Jesus ele nem quer o seu pior. Se for para dar o pior, nem dê. Eu vejo os irmãos trabalhando na igreja. Se for fazer de qualquer jeito, não, deixa que eu faço. Porque se você vai dar o seu pior, Deus não vai se agradar, igual Caim e Abel. Caim apresentou o sacrifício, Deus não se agradou, nem de Caim, e nem da oferta dele. Se você vai apresentar sobras para Jesus, Ele não vai se agradar de você. Aprenda a dar o melhor, organizado, com dedicação. Agora, eu ia falar outra coisa que complementa esse pensamento, mas eu me esqueci. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Onde é que eu estava mesmo, irmãos? Vamos voltar para o texto, todo mundo se organizou, as pessoas estavam ali, tá de organização, e sim, lembrei, dê o seu melhor para Jesus, mas eu ainda vou além, faça o seu melhor no seu cotidiano também, como se fosse para Jesus, e nós vemos instruções de Paulo nesse sentido. Você está no seu trabalho, apresente o seu trabalho como se você estivesse dando aula para Jesus. Aquela é a professora, quando ela estiver dando aula na sala, dê o seu melhor, como se Jesus fosse um dos alunos. Apesar de muitas vezes o professor não ser remunerado como deveria ser, apesar de não ter uma estrutura física que a gente gostaria de ter, faltar material, está desenhando num quadro que tem um buraco no meio do quadro e tem que pular o buraco e tal, apesar de terem alunos que não foram educados pelos pais a respeitarem os professores, seja como professora, seja nós no nosso cotidiano, que possamos agir organizadamente e darmos o nosso melhor. Todos organizados, então Jesus faz o milagre aí de uma forma fenomenal. Ele começa a partir ali os pães, a distribuir os pães, eu não sei como é que acontece ali fisicamente, como se deu a multiplicação, o momento que alguém foi pegando, foi tirando e nunca que acabava. E o que aconteceu? As pessoas comeram e foram saciadas. E eu posso trazer um pequeno detalhezinho aqui do poder multiplicador do Senhor Jesus. Do poder multiplicador de Jesus. Da capacidade que Jesus tem para multiplicar qualquer coisa. E é engraçado, eu sempre digo que quando Jesus foi fazer as estrelas, não fez 3 Marias, 2 Joões, não. Galáxias, conglomerados, galáxias com milhões, 500 milhões de estrelas, conglomerados com 500 milhões de galáxias e conglomerados de conglomerados. O Senhor é poderoso para fazer muito, para multiplicar, e aqui Ele multiplica e Ele compartilha, aqui Ele serve, os discípulos servem. Irmãos, eu creio que o agir de Deus em nossas vidas nos faz
multiplicadores. Multiplicadores do amor, multiplicadores da paz e, por que não, multiplicadores do pão. Deus tem abençoado o Adinaldo. Adinaldo, você é um multiplicador dos pães? Sim, ele é. E é interessante, eu estive com o Adinaldo lá há uns mês passado, distribuindo caldo no hospital de Braslândia. Foram cerca de 80 copos de tantos ml que foram distribuídos. De 200 ml, Adinaldo? 300 ml. Que coisa maravilhosa. Lá no hospital, no momento. Se o pessoal pergunta, o que vocês estão querendo? A gente não quer nada, a gente não é político, a gente não quer voto de ninguém, a gente só quer dar o caldo para você tomar, para você ficar feliz, para você tomar e se saciar. Está frio, né, de noite, está frio, eu quero o caldo para vocês. Ah, mas vocês são da igreja? Aí acabava que a gente dizia sim. Mas a gente não fazia aquela pressão para vem para a nossa igreja e você pode tomar um copo de caldo. Não tinha nada disso, não. Não fazia pressão, nem proselitismo, não teve proselitismo assim, aberto, não. Irmãos, mas tem gente que não dá, não quer, pensa que se der, vai ficar com menos. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se você deu, é porque você tem. Se você recebeu, é porque talvez você não tinha. Quando você dá, é porque você tem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gostaria de... Não levante a mão, não precisa se expressar fisicamente. Quem gostaria de dar uma oferta, semana que vem aqui nesse gasofilácio, uma oferta de R$1.000? Tá. Não estou fazendo voto, nem propósito, nem nada não. Irmãos, eu perguntei quem gostaria de dar. Eu não perguntei se você tem dinheiro, se você vai dar, se você tem, se você não tem. Tem gente que não tem. Mas mesmo assim, eu não dou. A pessoa não tem. E mesmo assim o pensamento é, não dou, porque é 1.000, eu não vou. Mas não tem, mas se não tem, mas mesmo assim não quer dar. Irmãos, eu queria dar R$100.000 de oferta. Eu queria dar R$100.000 de oferta. Se eu dei 100 mil, porque eu não tenho mais. E assim, não vou entrar nesse mérito. Mas existem pessoas que têm um coração aberto para se doar. E Jesus Cristo, a vida de Jesus foi marcada por doação. Ele não pensava em si. Não foi pensando em si. Eu não estou dizendo que você deve pegar o seu dinheiro e rasgar, jogar e de aleluia. Não é isso. Mas a generosidade é uma marca daquele que nasceu de novo. O tempo está passando, são 8h54, mas eu ainda vou falar mais ainda. Normalmente temos ido até 9h10, e como aqui não tem nenhum crente assim novo convertido, eu vou poder ir até me exceder um pouquinho mais e não tem problema. Então, onde é que eu parei, irmãos? Onde é que foi? Tá, e os discípulos recolheram, ainda sobrou, queridos, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Esse é aquele milagre grandão, é ou não é, queridos? Irrefutável que Jesus fez, que atingiu muitas pessoas. Eu estava morrendo de vontade de falar do 45 e diante, sabe? Mas não vai dar porque é muito. Vai ficar para a próxima. Mas tá bom, queridos. Eu creio que isso que foi compartilhado hoje já foi de grande valia para todos nós, para mim, inclusive. Finalizo falando quando Jesus disse aos discípulos, deem vocês de comer. E faço um paralelo que nós temos responsabilidades de dar de comer às pessoas. Seja o pão físico, como o Adinaldo faz, como nós temos tido oportunidade, seja a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí na mão, aí você que tem ela aí, ó. Querido, olha para a sua Bíblia. Vou dizer para você, fique olhando para a sua Bíblia. Você tem a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas ao seu redor. Você tem a responsabilidade de dar-lhes de comer. Você tem dado de comer às pessoas? Você tem alimentado as pessoas com essa palavra? Você tem esse desejo? Ou os corações famintos
não te comovem mais. Ou você não tem tempo para isso, está ocupado demais, não tem tempo para isso. Que Deus, que o Espírito Santo possa dar clareza a cada um de nós para compreendermos as nossas responsabilidades no reino de Deus.